Olá, turma. Nós vamos falar aqui sobre o reino protista, né? O reino protista ele é composto por seres, né, eucariontes que vão possuir núcleo, tá? Um dos principais, né, o principal componente ali são os protozoários, tá? Os principais é um dos principais ali no reino protista. Além dos protozoários, nós temos as algas, mas vamos falar delas um pouquinho mais para frente nesse vídeo, tá? Então, as células eucarióticas, ela sozinha, ela pode se reproduzir, gerar um ser pluricelular, dependendo da espécie que seja, né? E ela pode desenvolver estruturas complexas para locomoção, né? Como flagelos, por exemplo, tá? Então, vamos falar aqui sobre a célula do reino protista. Tudo isso vai estar na plataforma para vocês, né? Então a célula do protista, ela é semelhante a de animais e de plantas, né? Mas elas têm as suas particularidades, né? Tem as suas características próprias, né? Os plastos das algas são diferentes dos das plantas, né? Pela sua organização interna das membranas que geram a fotossíntese ali. Então, na célula dos protistas ocorrem cílios e flagelos para locomoção, né? A célula do protozoário ele tem uma membrana simples, reforçada ali por capas externas proteicas, né? Ou até mesmo carapaças minerais em certas amebas, que facilita a proteção desse indivíduo, tá? Alguns tipos, né? Os radiolários e os heliozoários possuem um esqueleto intracelular composto de sílica, que dá uma resistência maior, tá? Intracelular dentro da célula, né? Então, alguns, como os foraminídeos, perdão, eu falei errado, foraminíferos, eu não consigo falar rápido, desculpe, né? São dotados de carapaças externas feitas de carbonato de cálcio, tá? E algumas algas diatomáceas vão possuir carapaças silicosas, né? Mais flexíveis, mas que vão gerar uma certa resistência. E os protistas, eles podem ser ou parasitas ou de vida livre, que não depende de outro ser, né, para poder se desenvolver, né, ter sua vida. Então, os protozoários, eles constituem ali um grupo de eucariontes com cerca de 20 mil espécies, né, bem diversificado, bem heterogêneo, e que evoluiu a partir de algas unicelulares, tá? Então, nesses casos, a origem ela fica bem clara, né? Principalmente no grupo dos flagelados. Existem registros fósseis de protozoários com carapaças, né? Os foraminíferos, que viveram há mais de 1,5 bilhões de anos, né? Na era proteozoica. Olha quanto tempo tem isso, né? Lá no fundo dos mares, né? Nas extensas camadas ali do solo, né? Desse fundo marinho. Então, habitats. A maioria dos protozoários eles vão ser aquáticos, tá? Vivendo nos mares, rios, tanques, aquários, poças, lodo, terra úmida, qualquer lugar que possua água. Há espécies mutualísticas e muitas são parasitas. Qual a diferença, né? O parasita ele vai absorver nutrientes daquele indivíduo que ele está parasitando, e no mutualismo há uma troca, né? Eu te ajudo, você me ajuda, digamos assim, tá? Então fazem parte, né? Alguns vivem também, voltando aqui, né? Alguns formam colônias livres ou sésseis fixadas em algum substrato. Então fazem parte do plâncton, né? O conjunto de seres vivos que ficam em suspensão nas águas dos rios, lagos, oceanos, né? E passivelmente carregado ali pelas ondas e pelas correntes, né? Então nós temos o fitoplâncton e o zooplâncton. Qual a diferença desses dois? O fitoplâncton são organismos produtores, eles são fotossintetizantes, tá? Principalmente formado ali pelos dinoflagelados e diatomáceas. Então são responsáveis por mais de 90% da fotossíntese no planeta. Guarda isso, questão de prova. Zooplâncton são organismos consumidores, isso é, eles são heterótrofos, né? Eles buscam o alimento no meio,
Então, principalmente formado por protozoários, pequenos crustáceos, larvas e muitos invertebrados de peixes. A digestão, ela é realizada por vacúolos digestivos, né, que vão armazenar enzimas digestivas que vão facilitar, vão atuar ali na digestão, né? Então, também as partículas vão ser englobadas ali por pseudopos, né, os falsos pés, né, ele vai englobar a partícula, ou vão penetrar por uma abertura já pré-existente, né, na membrana, o citóstoma. Tá? Então, no interior da célula ocorre ali a digestão e o que não é aproveitado é expelido, né, por qualquer ponto da periferia, né, da membrana desse ser. Tá? Então, respiração, a troca de gases gasosos, né, em toda a sua superfície celular, né, ele absorve por toda a sua superfície celular. A excreção, ela vai eliminar ali, né, os protozoários de água doce, vai eliminar pelo vacúolo contrátil, né, ele vai acumulando ali a excreção e vai recolher o excesso de água absorvido pela célula e liberar. Então, esse vacúolo, ele é osmorregulador. Ele regula a quantidade de líquido, a quantidade de água nesse ser, tá? No seu interior. Os flagelados, eles possuem esse flagelo para locomoção, né? Se vocês olharem a imagem aí, lembra um espermatozoide, mas não é. Tá? O espermatozoide é uma célula, né, do corpo humano, não é um protozoário. Tá? Não é do reino protista. Mas, nesse caso, né, os flagelados, eles possuem vida livre, né? Alguns são mutualísticos e outros são parasitas, tá? Como eu expliquei anteriormente. Os conoflagelados há uma espécie de colarinho, né, que forma esse cone, daí coanoflagelados. Dica para memorizar, tá? Ele tem uma estrutura semelhante aos coanócitos, que são células que existem nas esponjas. Isso a gente vai ver mais para frente nas próximas aulas, tá? Sem spoiler. Então, ele vai utilizar esse flagelo para a locomoção. A reprodução, ela pode ocorrer de maneira sexuada ou assexuada, né? Por divisão longitudinal, né? Ele cresce, se divide e surgindo ali 2 indivíduos, tá? Aqui nós temos alguns indivíduos interessantes que a gente tem que sempre frisar, né? A Leishmania brasiliensis, que causa a leishmaniose tegumentar ou a úlcera de Bauru. Trypanosoma cluzi, que vai causar a doença de Chagas. A Giardia lamblia, que causa a giardíase, né, que acomete o aparelho intestinal. E a Trichomonas vaginalis, né, que causa a tricomoníase, né, no aparelho genital. São indivíduos que são importantíssimos, que vocês procurem, leiam, né, para a gente estudar, né, ter um conhecimento de quais são os principais aqui ao nosso redor, tá? Por exemplo, no intestino dos cupins, né, e das baratas que comem madeira, existem, né, indivíduos flagelados ali, né, protozoários flagelados, que vão auxiliar na digestão daquela madeira, né, que o indivíduo, que o inseto se alimenta. Então, ele faz isso, ele absorve parte do alimento e cede essa parte quebrada, né, pelas enzimas ali. Então, ajuda na digestão. Então, um ajuda o outro. Pô, você me dá abrigo, né, você traz o alimento, eu quebro para você, ficou a parte bem pequena, o resto tudo é teu, beleza? Beleza. Isso é mutualismo, tá? Esporozoários ou apicomplexos, né, são todos parasitas. Não possuem orgânulos, né, para locomoção, não possuem nenhum tipo de flagelo ou cílios, tá? Eles se reproduzem de maneira assexuada por esporulação, né? A célula se divide seu núcleo
em numerosas vezes, e cada núcleo com uma parte ali do citoplasma isolado por uma membrana, e vai surgindo assim os esporos, e dali vai evoluir para uma célula, tá? Mas no seu ciclo vital apresenta uma alternância entre a reprodução sexuada e sexuada, tá? Então, o principal do gênero Plasmodium, que causa várias espécies ele causam a malária. O Toxoplasma gondii, causador da toxoplasmose, também é um dos mais importantes, né, de estudo desse grupo. Os ciliados, né, o grupo mais altamente especializado, né, vai possuir ali cílios, cirros, membranelas, que vão auxiliar na sua locomoção, tá? Então, além de órgãos especializados, né, para locomoção, eles possuem dois núcleos: o macronúcleo para funções vegetativas e o micronúcleo para funções de hereditariedade e reprodução, tá? Então, também vão apresentar citóstoma para saída de resíduos, e citopígio, né? Também atuando ali na saída de resíduos, e o citóstoma, para entrada de alimento, tá? Então, aqui nessa imagem nós temos, né, as principais estruturas, né, o vacúolo retrátil, que vai fazer a osmorregulação, né, as estruturas que vão eliminar e absorver, né, os alimentos, o vacúolo digestivo, onde vai ter toda as enzimas de digestão, tá? Também ocorre, né, quando ocorre a degeneração do macronúcleo, né, em 3 micronúcleos, aí ocorre ali uma transferência recíproca do núcleo menor e do núcleo maior, né, uma fusão, né, formando um micronúcleo, formando ali um misto ali do DNA, né? E esse misto, né, essa mistura, ela facilita ali para a seleção natural, né, para os mais aptos sobreviverem, né, para terem características um tanto diferenciadas até, e isso surgem os novos indivíduos. As algas, não menos importante, mas as algas não fazem parte do reino vegetal, fazem parte do reino protista, tá? Então, nos sistemas aquáticos marinhos, né, existe uma grande variedade de algas microscópicas e macroscópicas, que também se enquadram aqui, tá? Então, as algas, todas vão ser eucariontes, todas vão ser autotrófas, né? Elas vão produzir o seu próprio alimento através da fotossíntese, né? E vão ser dotados ali de clorofila, uma vez que são fotossintetizantes. Então aqui nós temos imagem, né, de indivíduos unicelulares e pluricelulares, né? O fitoplâncton é uma comunidade formada principalmente, né, por numerosas microalgas que vão flutuar livremente, né, nas ondas. Então, são importantes produtoras de alimento orgânico, né? Elas vão liberar oxigênio para a atmosfera, né? E a base ali, né, das cadeias alimentares, né, do reino marinho. Por exemplo, existem baleias que são filtradoras, isso é um grande exemplo, tá? Nas algas há 2 tipos básicos de reprodução assexuada: a divisão binária, né, que ela vai se reproduzir por mitose, ela vai duplicar as suas organelas e vai, né, se dividir ali, gerando uma mitose. Pela zoosporia, né, que é comum em algas multicelulares aquáticas, cada zoosporo é dispersado no meio e é capaz de gerar uma nova alga, tá? Então, o zoosporo vai ser formado, vai liberar o zoosporo, ele vai se fixar e ele vai se desenvolver. Então, é um ciclo assexuado, tá? E na reprodução sexuada existe a produção ali dos zoosporos, né, que são as células que vão participar dessa reprodução, formando os zigotos,
tá? Também é chamado de haplobionte ou aplonte, né? Então vamos ver aqui como funciona, né? Os organismos adultos haploides, né, eles vão ter uma união sexual, vai ter uma fusão citoplasmática, vai gerar esse zigoto, né, que vai ocorrer aqui a meiose e vai liberar os indivíduos, ok? A maioria das algas multicelulares apresentam alternância de gerações, ou seja, em seu ciclo de vida alternam gerações de indivíduos haploides e diploides, tá? Então, por exemplo, a alga verde talosa do gênero uva. Então, aqui nesse exemplo, né, você tem, ele gera o esporófito diploide, né, e ele vai, nesse esporófito diploide, gerar, né, se conectar ali, né, se fundir para gerar o zigoto nos gametófitos haploides, tá? Esse gametófito, ele vai gerar esses gametas e vai gerar, né, vai ocorrer essa fecundação e vai gerar o zigoto, tá? Quanto aos gametas, né, existe a isogamia, que tem gametas masculinos e femininos iguais, a heterogamia, gametas masculinos e femininos móveis, flagelados, porém o masculino é bem menor do que o do feminino, e a oogamia, que o gameta masculino é pequeno e imóvel e o feminino, é grande e imóvel, ele é fixo ali, tá? Também por conjugação, por uma troca de material genético, tá? Também ocorre a reprodução por conjugação, ok? Esse material vai estar na plataforma Exercícios. Também mandem as dúvidas. Se cuidem, máscara, álcool. Fiquem em casa se possível. Fiquem bem.